Olá, alunos do Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do país. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de empreendedorismo. E essa aula de hoje é uma aula bem empolgante, porque nós vamos falar de exemplos empreendedores. Na nossa introdução sobre empreendedorismo, falamos um pouquinho a respeito de como podemos enxergar o empreendedorismo em todo lugar. E confessei para vocês que eu, professora Suelen, enxergo o empreendedorismo por onde passo. Pois bem, na aula de hoje nós vamos continuar falando a respeito desses cases de sucesso empreendedores, porque eles nos inspiram e também nos ajudam a conhecer melhor o empreendedorismo, conhecer e reconhecer aonde nós estivermos passando. Também é importante conhecermos mais um pouco a respeito de exemplos de sucesso empreendedor, porque você vai poder observar empreendedorismo em diversos segmentos. E aí vai poder ver que não só na sua profissão, mas em todo lugar, podemos ter uma atitude empreendedora que colabora, então, para o desenvolvimento de uma sociedade, ou até mesmo para o teu próprio desenvolvimento intelectual, pessoal. Então, visto que hoje é a nossa quarta aula, nós vamos ter um trabalho após essa aula. Então, vamos ter 20 minutos de aula e depois vamos dar continuidade com o trabalho. E aí, nesses 20 minutos especiais, eu resolvi colocar alguns exemplos empreendedores. E à medida que eu vou mostrando esses exemplos para vocês, também eu vou, ao final deles, falando no que é que eles foram empreendedores, qual a característica mais interessante. E acho que esse é o momento certo da gente falar esses exemplos, porque nós também já estudamos e já vimos algumas características dos empreendedores, sobre a questão de serem visionários, de enxergarem a oportunidade. Falamos a diferença de ideia e de oportunidade na aula passada, então a gente já tem uma certa bagagem para analisar esses casos de sucesso empreendedor e assim começar a percebê-los e perceber também o desenvolvimento que tiveram, bem como observar casos como esses que a gente vai ver aqui agora ao nosso redor. Quem sabe não tem um pertinho aí de você, ou quem sabe você não se inspira nesses cases de sucesso, ou você pode ser um desses cases de sucesso futuramente. Então, por isso, vamos falar dos casos de sucesso, ou dos cases de sucesso empreendedores. No nosso primeiro case de sucesso, eu queria falar para vocês, antes de começar a falar, né, do primeiro case propriamente dito, né, eu queria falar para vocês sobre a oportunidade que vocês vão ter agora de viajar, tanto pelo país como pelo mundo, para em diversos segmentos conhecerem, reconhecer esses casos, né, de sucesso empreendedor. E saibam e valorizem que todas essas histórias que vocês vão ver aqui, elas têm sonhos, suor, vontade, planejamento. E independente se você se identifica ou não com a missão dessas pessoas, ou com os ideais, ou com o tipo de produto ou serviço que elas vendem, ou até mesmo com o próprio personagem da história, digamos assim, né, ou com o negócio que ela empreendeu, o importante é você enxergar não a pessoa. Não tenha olhos físicos, assim, né, para a pessoa. Tenha olhos do discernimento, que é o olho que enxerga além daquilo que é óbvio. Então, perceba o que há por trás, não a pessoa ou suas ideologias pessoais, né? Mas a história, as qualidades empreendedoras, os métodos utilizados para conquistar o sucesso desejado. Porque às vezes a gente vê uma empresa ou um produto fazendo sucesso e a gente acha que foi sorte. Mas parece que quanto mais a gente trabalha, né, mais sorte a gente tem, né? Porque não existe sorte, existe muito trabalho, né? E existe também a situação de estarmos preparados diante da oportunidade, o que muitas dessas pessoas também estiveram, né? E ao final vocês vão poder, como um bom ouvinte, né, assistindo aqui e vendo esses modelos empreendedores, filtrar aquilo que é oportuno para vocês colocarem em prática no serviço que prestam, no produto que vendem, ou naquilo que desejam implementar no futuro, ou ainda nas suas qualificações pessoais, porque talvez você queira ser um intraempreendedor, alguém que dentro da própria empresa já demonstra características importantes para o desenvolvimento do negócio, daqui que você atua. Então, vamos lá para essa viagem, né? Vamos viajar por essas histórias? Bem, o primeiro case de sucesso que eu selecionei foi de uma mulher. E esse case é de uma empresa, franquia inclusive, chamada Lá de Minas. A empreendedora Rosa Maria dos Santos, ela superou obstáculos e conseguiu sucesso, conquistando o Amazonas com um petisco que é comum e tradicional na sua cidade, ou no seu estado. Falamos que Minas, né? Então, já sabe que a gente vai falar de pão de queijo, né? Não que eles só tenham essa iguaria, mas que os mineiros têm muitas iguarias e são conhecidos pela sua excelente culinária. Então, nesse case de sucesso que eu trouxe para vocês, vocês vão poder saber como a Rosa Maria dos Santos juntou a necessidade com a oportunidade e empreendeu um excelente case de sucesso.
E não ficou parada por aí não, viu? Ela quer muito mais. Acompanhe o vídeo a seguir, por favor. Enxergando no sabor da infância a chance de se reestruturar no presente, pediu R$ 20 emprestado do marido e colocou a mão na massa. O dinheiro se transformou em 12 sacos de pães, vendidos rapidamente. A primeira encomenda de 168 pães se somou a várias outras. Quem comia, pedia mais. A nossa intenção é abrir várias filiais em Manaus, para que todas as pessoas possam comer o verdadeiro pão de queijo mineiro, desde quem mora na Zona Leste a quem mora no Vieira Alves. E a nossa intenção não é ficar só no Amazonas, é abrir várias franquias no país, no nosso Brasil, e cruzar as fronteiras até, quem sabe, na China. Que nesse case de sucesso nós observamos que Rosa Maria foi determinada. Apesar das dificuldades, ela enxergou uma oportunidade naquilo que ela sabia fazer bem. E nessa oportunidade que ela enxergou, recebeu encomendas e teve grandes outras oportunidades. E não quer parar por aí não, né? Continua querendo mais. Então, como falamos em outros momentos, o empreendedor ele sonha longe. Mas ele sonha com consciência de que ele realmente pode realizar. Então, esperamos que ela tenha um bom sucesso aí no desenvolvimento empreendedor dela. Quem sabe nós não vamos ouvir mais falar da Lá de Minas, lá um pouquinho mais pra frente, hein? Quem sabe você daqui a pouco tá consumindo aí no seu estado, na sua cidade, né? E também as iguarias que a mineira levou pro Amazonas e quer expandir pro Brasil todo. Pois bem, agora preciso contar pra vocês. Se vocês ficaram até aqui comigo, fiquem mais, porque eu vou falar do case de sucesso. Vou logo compartilhar a verdade. Nessa aula, tem 2 cases de sucesso pelos quais eu sou apaixonada. Nós vamos ver no final, vamos ver por último, que é de uma empresa na qual eu trabalhei, em que eu acho que, particularmente, não houve estratégia de marketing de sucesso melhor, que eu tenha conhecido tão de perto. E, de novo, não estou falando do produto, não estou pedindo para você gostar ou não gostar. Eu estou falando do case de sucesso. Avaliem como empreendedor. E aí, aguardem no final, tem. E agora, eu vou falar do outro case do qual eu sou apaixonada, que refere-se a uma pessoa. Então, eu vou falar para vocês de um case de sucesso que é pouco conhecido e deveria ser muito mais. Bem, aqui no meu estado, no estado do Ceará, em Fortaleza, na capital, nós temos um bairro chamado Quintino Cunha. Para alguns que moram aqui em Fortaleza, é apenas um bairro. Alguns até o conhecem, outros não. Eu particularmente não conheço pessoalmente esse bairro, mas sei que ele existe aqui. No entanto, para os mais estudiosos, vão saber quem foi esse Quintino Cunha. Aí alguns vão dizer, historiador, ele foi também um advogado. Sim, tudo isso. Ele bacharelou-se na Faculdade de Direito do Ceará em 1909 e começou a exercer a profissão de advogado criminalista. Ele também foi deputado estadual entre 1913 e 1914. Mas o Quintino Cunha ele ficou conhecido mesmo foi pelo seu estilo irreverente e carismático. Também lembrado pelas anedotas que contava. Gente, Quintino Cunha é extraordinário. Conheçam a história dele, pesquisem, que é uma história de vida que vale muito a pena a gente conhecer. E o que é que o advogado Quintino Cunha, deputado Quintino Cunha, tem a ver com empreendedorismo? Querem saber? Então se apaixonem junto comigo pela história de Quintino Cunha e descubram, através da irreverência e criatividade, como ele revolucionou uma das profissões mais antigas, como o direito, como o advogado, no nosso estado do Ceará. E através desse empreendedorismo, dessa inovação, dessa criatividade cômica, ele conseguiu então assim trazer muito sucesso para a sua profissão enquanto atuou. Vamos lá conhecer mais Quintino Cunha? Ninguém quem conhece alguma coisa do Quintino sabe que a temática dele era a verve, né? Era a irreverência. Então ele usava a irreverência quando ele atuava numa defesa, ele usava a irreverência quando ele atuava numa acusação. Por quê? Porque o objetivo dele era um só, era ganhar a causa. Então ele era uma pessoa intolerante ao fracasso. Essa é a leitura de cenário que eu faço da personalidade do meu avô. Quintino Cunha, uma vez, fazendo a defesa de um réu que havia assassinado determinado cidadão por motivo fútil. Era alguém que assassinou um outro na rua por ter, dia a dia, sofrido uma pequena ofensa, né?
algo impublicável, não pode dizer aqui, entendeu? Um palavrãozinho desse aí. Seu fulaninho, não sei o que, todo dia tinha. Então lá passava o cidadão em frente à venda do outro, opa, Zé Corneto, bom, aí o cara saía. No outro dia, Zé Fulano, aí o cara, opa, beleza pura. Isso anos a fio, né? Até que teve um dia que o cidadão estourou. Quintino Cunha foi defender o homem lá no júri. E se apresentou como faz todo advogado do júri, tribuno que a gente chama, né? Criminalista do júri é o tribuno. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz-presidente do júri, excelentíssimos senhores membros do corpo de jurados, excelentíssimo senhor, representante do Ministério Público, promotor de justiça, excelentíssima assistência, boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente do júri, de novo, mesma coisa. Excelentíssimos senhores membros do corpo de jurados, excelentíssima assistência, excelentíssimo representante do Ministério Público, promotor de justiça, boa tarde. Excelentíssimo senhor... E ficou nessa cantiga, só repetindo, sabe? O juiz se imputou, bateu na mesa, sabia que o Quintino era gaiato, né? Tinha fama já de gaiato, bateu na mesa. Já é isso, Quintino, rapaz? Tá pensando o quê, homem de Deus? Isso aqui é um júri, tem mais respeito por um mesmo togado do tribunal, rapaz? Aí o Quintino, excelência, não foi essa a minha intenção. De nenhuma maneira chateá-lo, nem chatear a assistência, nem ao Ministério Público, nem aos membros do júri. Mas se serviu para alguma coisa, essa minha introdução, serviu para demonstrar que mesmo um juiz formado em direito, que fala vários idiomas, respeitado na sociedade, depois de 5 minutos de elogio, porque eu chamei o homem de excelência, pode ficar nervoso. Imagine meu cliente que passou 20 anos sendo chamado de... É porque eu não posso dizer o palavrão, entendeu? Olha o exemplo do cara, macho, o tirocínio do cara. Essa história é atribuída ao Quintino Cunha. Primeiro que o Quintino, há muitos anos, quase uma centena de anos, ele demonstrava que o conhecimento do advogado não é só jurídico. E há um universo de habilidades que podem servir ao advogado, como capacidade empreendedora, capacidade de se promover, né? O network do advogado é muito importante. O Quintino Cunha conseguiu fazer uma divulgação própria tão efetiva que atravessou as fronteiras do tempo. E então, se apaixonaram assim como eu pela história de Quintino Cunha? Espero que sim. Vimos que Quintino Cunha pôde trazer uma forma diferenciada de trabalhar o direito, bem como também procurou ser alguém irreverente. E isso é diferente dos nossos dias. Estamos acostumados as pessoas a lidarem com as suas atividades diárias carrancudas, aborrecidas, chateadas, e Quintino Cunha não. Ele procurava levar bom humor para o seu dia a dia de trabalho. Então, quem sabe essa também é uma atitude empreendedora, hein? Vamos para o nosso terceiro case de sucesso. Já vimos aqui uma mulher empreendedora de Minas Gerais. Já vimos também que atua no Amazonas. Vimos também a história empreendedora de Quintino Cunha. E agora vamos falar de uma outra história empreendedora que mistura tanto homem como mulher nessa história toda e que vem de fora do país. Sim, essa história empreendedora que a gente vai falar agora, ela vem de longe, vem da Itália. Filho de imigrantes italianos, Valentin Tramontina iniciou o império, que viria a se tornar o maior segmento de ferramentas e utensílios no Brasil, no ano de 1911, na cidade de Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. Sim, Valentin Tramontina, nós estamos falando da empresa Tramontina. Particularmente, tive a oportunidade de conhecer a matriz, a fábrica em Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, e é uma fábrica encantadora, extremamente tecnológica, que inspira a história. E eu vou ter a oportunidade de contar um pouquinho dessa história que eu conheci pessoalmente para vocês, tá? A história conta, né, que esse rapaz, o Valentin Tramontina, ele começou suas atividades investindo suas economias em uma pequena oficina, uma cutelaria especializada em canivetes. No entanto, até 1930, a produção do negócio dele era realmente modesta, né? Ele trabalhava só com a conserto e fabricação de canivetes. Mas no ano de 1932, a Tramontina começou a ter os seus primeiros colaboradores e passou a atuar também na confecção de facas e canivetes. E, infelizmente, houve um revés. Em 1939, aos 46 anos de idade, Valentin Tramontina, que foi então um empreendedor italiano chegando em nossas terras brasileiras, faleceu. E, com muitos filhos para criar, sua esposa se viu na obrigação e na necessidade de assumir o negócio da família. E assim, sua mulher, Elisa, passou então a assumir os negócios da empresa Tramontina.
O que é interessante é que nos anos 50 o grupo já contava com cerca de 30 empregados, além de representantes em todo o estado em que ele atuava. A fabricação de canivetes conferia àquela empresa um faturamento, mas com o passar do tempo o investimento em inovações tecnológicas fez com que a simples fabricação de canivetes desse espaço à produção de outras atividades, como lâminas e até mesmo utensílios domésticos como nós conhecemos hoje. E hoje, com mais de 100 anos de história, a Tramontina se consolidou uma das marcas mais conhecidas no mundo inteiro. E a história dessa mulher forte, guerreira, com tantos filhos para criar e ainda viúva, teve cabeça para empreender e estruturar uma empresa, deve inspirar cada um de nós a um momento de crise, de dificuldade, ou até mesmo problemas pessoais que passemos, não jogarmos a toalha. Encontrarmos força na necessidade ou na oportunidade, ou na visão de que precisamos ocupar nossa mente para melhorar e para poder conseguir vencer as dificuldades. Então, é nesse momento que a gente deve buscar nosso espírito empreendedor e assim não se vencer pelos obstáculos. Depois vejam no material anexo que eu mando para vocês nessa aula um pouquinho da história dela, tá bom? Da Tramontina. Saindo então de uma empresa, vamos falar então de um outro empresário muito famoso aqui no nosso país, chamado Abílio Diniz. Sim, ele é uma referência no país porque depois de se formar em administração, Abílio Diniz ele se propôs a abrir um novo negócio que na época era empreendedor, não existia, chamado quê? Supermercado. Isso, meu povo, vocês acham tudo novinho, achando que supermercado é coisa antiga? É, mas não tão antiga assim. Então, o primeiro Pão de Açúcar até hoje ainda existe na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo. E em 1968 já contava com 40 lojas e mais de 1.500 funcionários. Mas não foi coisa fácil assim não. Não é porque Abílio Diniz, diferente dos demais que contamos aqui a história, nasceu rico, com pai empresário, que a vida foi fácil e caiu do céu tudo não. Pelo contrário. Por isso que eu quis mostrar histórias empreendedoras diferentes. Alguém que precisou juntar um dinheiro para conseguir empreender, outro alguém que empreendeu dentro da profissão e agora vimos uma mulher que teve que superar uma dificuldade, um obstáculo, né? E também juntar com a criação de filhos e a perda do marido e agora alguém que já tinha condições financeiras, mas que não quis se acomodar, procurou algo diferenciado. E aí então Abílio Diniz enfrentou problemas sim. E mais ou menos na década de 90 houve uma reestruturação e ele vendeu 10,5 milhões de dólares em ações a um grupo de rede francês. E ele deixou uma dica, um recado para nós que desejamos ser empreendedores ou que temos espírito empreendedor. Acompanhe o vídeo e vejam a dica comigo. Empresário não é que sonho, o empresário até pode ter um sonhozinho, mas ele tem que ser racional, ele tem que ter metas, tem que saber o que ele quer fazer. Eu sempre fui um expansionista, eu sempre achei que não dá para ficar no lugar que está, em termos de empresa. Aliás, não dá para você ficar no lugar que está em momento nenhum e para nada. Eu tenho um lema para mim, que as pessoas, muitos acham que é marketing pessoal, e é retórica, né? Mas para mim é absolutamente a verdade da minha vida. Eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem, amanhã eu quero que seja melhor do que hoje. Eu acho que isso é um modo de vida que te dá uma força para você viver e para você buscar cada vez mais conhecimentos, inspirações, referências. Você nunca está satisfeito com aquilo que você tem. E não é uma obsessão de cada vez querer mais, né? É ter uma meta de crescer, subir, avançar. Gostaram então da dica do Abílio Diniz? Não é todo dia que a gente tem uma dica dessa não, hein? Então aproveitem e fiquem com a meta, né? Não só com o sonho. A gente tem que ter sonho e tem que ter meta, senão a gente não consegue realizar. Então vamos juntar os dois e conseguir empreender com mais garra e disposição. Chegou a hora do nosso último momento empreendedor. Estou vendo que essa aula vai ser um pouquinho mais que os 20 minutos, hein? Mas a gente vai falar a respeito, que eu não poderia deixar de fora, do case de sucesso Coca-Cola. Se você gosta desse produto, ou da marca, ou dos produtos da marca, não sei. Mas o que eu sei é que um refrigerante mundialmente conhecido, que é usado até como referência, não, lá não tem nem Coca-Cola, ou seja, para mostrar que um lugar é super atrasado porque tem em todo lugar, é uma referência de marketing e de empreendedorismo principalmente. É impossível negar o sucesso da Coca-Cola. E não é um produto que está toda hora fazendo propaganda na nossa TV não, viu? E mesmo assim você sente vontade para quem gosta, e para quem não gosta sabe o que significa. Mas você sabe como começou essa história empreendedora?
Então eu sou Ellen, vou me despedindo de vocês por aqui, deixando vocês com um vídeo da história de sucesso de Coca-Cola. Espero que vocês gostem e fiquem também impressionados com a inteligência por trás dessa marca. E como uma marca de refrigerante, hoje, estampa camisas, tênis e outros aspectos caríssimos, por sinal, e fizeram de Coca-Cola não só uma marca de consumo de bebida, mas sim uma marca agraciada, né, por todas as pessoas que a conhecem, que também até a utilizam como um status em suas roupas, calçados e afins. Espero que tenham gostado da aula empreendedora, de cases empreendedores, e agora vocês vão ficar com o meu trabalhinho que eu deixei para vocês. Passei o link, nesse link vocês vão acessar, certo? E após acessarem o link, vocês vão responder as perguntas, todas elas têm caráter obrigatório. Ao final, vão ter que apertar em enviar. Pronto. Ao apertar em enviar, seu trabalho já vai estar computado e vai chegar para mim. Um bom trabalho e nos encontramos na nossa 5ª aula de empreendedorismo. Um beijo grande. Tchau, tchau. A década de 1880 trouxe grandes novidades para os Estados Unidos. A Estátua da Liberdade era inaugurada. O telefone interligava Nova York a Chicago e Thomas Edison desenvolvia os primeiros filmes cinematográficos. Em maio de 1886, o farmacêutico John S. Pemberton surpreende Atlanta com uma outra novidade. Ele cria um xarope de cor caramelo e na Jacobs Pharmacy mistura sua criação a água carbonatada e gelo. O resultado foi apreciado por todos os presentes: Coca-Cola. O nome e sua grafia foram criados por Frank M. Robinson, o guarda-livros de Pemberton, que era aficionado por aliterações. Aliteração, substantivo feminino, repetição de fonemas, letras ou sons no início ou no fim de cada vocábulo. Uma tendência muito em moda em Atlanta, na época da criação de Coca-Cola, estimulando viagens pelo alfabeto que davam nó na língua. Em 1888, Asa G. Candler é um dos primeiros a perceber a popularidade da nova bebida. Ele adquire a fórmula e os direitos de Coca-Cola e inicia a construção de um império. Candler acrescenta ao produto um preparado especial, que passou a ser conhecido como 7X, o mais protegido segredo do mundo. A composição produz um sabor único, diferente de todos os outros sabores. Determinado a difundir Coca-Cola, Candler cria uma infinidade de elementos promocionais como calendários, relógios, carteiras, canivetes, cartões postais, pesos de papel e muito mais. Ele associa ao sabor único, custo acessível e marketing vigoroso, gerando grandes volumes de venda. Para isso, veicula em todos os cartazes a marca Coca-Cola, a palavra beba, o preço de 5 cents e atributos como delicioso e refrescante. Já em 1895, Coca-Cola é uma bebida nacional, servida em todos os Estados Unidos por soda fountains, recipientes pressurizados que despejam o produto em copos servidos em bares, cafeterias e salões de chá. Mas Candler queria ir além, queria chegar mais perto dos consumidores. Em 1899, Benjamin Thomas e Joseph Whitehead convenceram Candler a colocar Coca-Cola em garrafas de vidro. E como o produto engarrafado alcança um sucesso ainda maior em todo o país, muitas foram as tentativas de imitá-lo. Surge então um novo desafio: criar uma garrafa com personalidade única, assim como o próprio produto, com formato a ser reconhecido imediatamente, até mesmo pelo tato, e que permanecesse como identidade de Coca-Cola para sempre. Assim nasceu em 1915 a garrafa mais famosa do mundo, a garrafa Contour. Mais de 60 anos depois de sua criação, o Instituto de Patentes dos Estados Unidos conferiu à garrafa um prêmio inigualável.
reconhecendo a própria Contour como uma marca em si mesma, uma distinção alcançada por pouquíssimas embalagens em todo o mundo. Muitas coisas mudaram desde então, mas a Contour permanece a mesma até hoje, porque nasceu perfeita. E com ela, uma revolução em produção, engarrafamento e distribuição. As primeiras linhas de produção eram o que havia de mais moderno na época. Além de obedecerem aos mais avançados padrões de higiene e eficiência, já atestavam o compromisso da Coca-Cola com a qualidade. Surgiram muitos engarrafadores dispostos a produzir Coca-Cola de uma forma que pudesse ser saboreada em todos os lares. A distribuição era feita em carroças puxadas a burro, por homens determinados a cruzar quaisquer fronteiras para garantir a entrega do produto. Com nova embalagem, engarrafadores e distribuidores, a Coca-Cola apresenta um crescimento espetacular. Em 1919, a companhia que Asa Candler comprou por $2.300 é vendida a Ernest Woodruff por $25 milhões. Já em 1928, a Coca-Cola inicia seu apoio aos Jogos Olímpicos, uma parceria com o esporte que permanece até os dias de hoje. 3 anos mais tarde, a empresa contrata o artista americano Haddon Sundblom para transformar o Papai Noel numa figura totalmente humana. A iniciativa da Coca-Cola transformou o Papai Noel em um velhinho simpático, com bochechas rosadas e barba branca. Uma imagem que, através dos anúncios de Coca-Cola, veio a ser adotada em todo o mundo como o símbolo de Natal. Mas determinada a estar sempre presente nos grandes momentos de nossas vidas, a empresa iria crescer ainda mais e mudar o mundo. Atualmente, a Coca-Cola celebra uma história de mais de 100 anos de sucesso e está presente em mais de 200 países ao redor do globo. Culturas diversas, povos com hábitos muito diferentes, mas unidos por uma mesma preferência: Coca-Cola. Durante a Segunda Guerra Mundial, o presidente da companhia, Robert W. Woodruff, criou uma estratégia de marketing revolucionária. Prometeu levar Coca-Cola a todos os pracinhas aliados. Foi assim que a Coca-Cola, em 1942, chegou ao Brasil, pelos mesmos 5 cents de seu início, através das bases militares de Natal e Recife, que formavam o Corredor da Vitória. No início, Coca-Cola começou a ser produzida no Recife, na fábrica de água mineral Santa Clara, até que fossem instaladas as mini-fábricas, que nada mais eram do que um kit contendo equipamentos básicos para a produção. Na verdade, a primeira fábrica de Coca-Cola no Brasil é instalada no Rio de Janeiro, na rua Conde Leopoldina, no bairro de São Cristóvão. E o produto finalmente conquista as ruas da então capital federal em 18 de abril de 1942. O primeiro equipamento tinha capacidade de encher até 28 garrafas por minuto. Hoje, a realidade da Coca-Cola no país é muito diferente.